Um bom dia a todos. Vamos nos acomodando para a gente poder iniciar nosso estudo. Só um aviso para a gente poder se organizar. Nós teremos um intervalo de 15 minutos durante o estudo, né, para a gente tomar mais um cafezinho, né? E banheiro feminino aqui embaixo, masculino lá em cima. Mas, é claro, se tiver alguma questão de acessibilidade, usa aqui embaixo mesmo. Eu quero agradecer a presença de cada um nessa manhã geladinha de domingo, né? E a gente veio aquecer a nossa alma um pouquinho, né? Agradecer aos amigos de outras casas espíritas que vieram, de outras cidades, da nossa casa. Quero agradecer a cada um que dispôs do seu tempo para poder partilhar conosco desses momentos. A gente sabe que esta casa, ao longo da sua existência, sempre priorizou o estudo, porque a doutrina espírita é assim, né? É uma doutrina do conhecimento, do estudo, é a fé raciocinada, né? O Espírito de Verdade já nos disse: amai-vos e instruí-vos. Então, é o conhecimento que vai nos auxiliar a nos transformarmos, a nos melhorarmos a cada dia, né? As leis estão na consciência, mas precisamos despertá-las. Então, é através do estudo, do conhecimento, do esforço de transformação é que nós vamos avançando. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos nos preparar, né, sintonizando com esse ambiente que já foi preparado para cada um de nós antes que aqui estivéssemos, né? Cada um de nós trazemos as nossas bagagens e a espiritualidade amiga, Jesus, conhece cada um, conhece as nossas necessidades, as nossas potencialidades. Então, que possamos fechar os nossos olhos, entrando em contato com este ambiente que nos acolhe, que nos inspira, que nos fortalece, elevando o nosso pensamento ao nosso mestre amigo, ao nosso Pai maior. Ó Jesus, amigo de todas as horas, te agradecemos por essa oportunidade abençoada de aqui estarmos, recebendo esse banquete espiritual, essas vibrações que nos sustentam, que nos acolhem, que muitas vezes não temos ideia da importância de todo esse amparo ao longo da nossa vida. Fica conosco, Senhor. Inspira-nos no entendimento da mensagem que aqui vamos receber, que possamos, a cada aprendizado, a cada experiência, nos fortalecer mais e mais, trazendo o conhecimento para ampliar os nossos horizontes, tornando-nos espíritos cada vez mais iluminados. Fica conosco, Senhor. Obrigada por tudo. Que assim seja. Eu quero convidar a Lúcia para iniciar o nosso estudo. Obrigada. Bom dia a todos. O nosso tema parece um pouco complicado, um pouco místico, mas, na realidade, no transcorrer do estudo, vocês vão ver que não. Ele é bem simples. Ciência universal e filosofia transcendental. Na realidade, o nosso tema mais profundo seria esse:
a difícil caminhada do homem rumo à evolução espiritual. Esses questionamentos que a gente ouve tantas vezes e que são tão antigos, né? Todos os filósofos da antiguidade e da atualidade se debruçaram sobre esses temas. Mas, até agora, um pouco sem resultado. Mas quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e qual o caminho que eu devo seguir? A filosofia, então, como eu disse, tem se questionado há milhares de anos sobre esse assunto sem chegar a um consenso. Mas hoje a gente vai ver que a ciência e a filosofia, aliados agora, para que consigamos convergir para a religião, como determina a própria doutrina espírita. Vamos começar do início, né? Muita gente vai falar, nossa, mas isso eu já sei. Tudo que eu vou falar, vocês já sabem, mas a gente tem que recordar, não é? Deus criou o universo e tudo que nele existe através da sua vontade. Nós vimos isso no Gênesis de Moisés, quando ele diz, né, faça-se a luz, e a luz se fez, e ele viu que era bom. Então, tudo através da vontade dele. O universo foi criado. E sabemos também que o universo se expande, mas ele se retrairá um dia, deixará de existir. Porém, dará início a outros universos, alguns até já existem em outras dimensões, que são os multiversos, que a ciência hoje já aponta, já conhece. Essa palavra, universo, unus, é um, é a unidade. E o versus é tornar ou voltar. Então, o universo significa tornar ao um. É muito sugestivo isso. Tornar a Deus. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Isso está lá na Gênese de Kardec, capítulo 2, item 1. Todo o assunto que nós vamos tratar hoje tem que ter como base o Criador. Então, é por ele que a gente precisa dar início. Rapidamente, claro. Todos nós sabemos do fluido cósmico universal, que é o hálito divino e a força nervosa do todo sábio. Conforme dizem, né, Emmanuel, André Luiz, emana de Deus o fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria existente no universo. Cadê o Léo? Tá aí. A gente vai dar uma repassada nos seus estudos aqui, viu? Força nervosa do todo sábio. A gente lê isso, mas fala, o que será, né? Essa força nervosa coordena e harmoniza todas as ações e reações no universo, funcionando como um sistema nervoso cósmico que regula a ordem e a evolução de todas as coisas. Então, quando a gente fala fluido cósmico, é a base de toda a matéria. Isso tudo a gente já sabe. Mas por que foi colocado que é a força nervosa de Deus? Então, veja só, é como se fosse um sistema nervoso cósmico. O que isso significa? Que tudo está em Deus e Deus está em tudo. Né? Exatamente como funciona o nosso sistema nervoso. Na Gênese ainda. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Esse fluido, sendo ininteligente, age mecanicamente, tão só pelas forças materiais. Mas se supuséssemos esse fluido dotado de inteligência e faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, entenderá e sentirá. Gente, isso é muito importante. Às vezes a gente lê e passa batido e não aprofunda para ver o quanto isso é importante. O fluido cósmico universal não é uma coisa assim vaga, sem sentido. É
é emanação de Deus. Deus está no fluido cósmico universal, é emanação dele. Então, é um fluido inteligente, que sente, tem discernimento, vai entender e vai sentir. Representemo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido possuindo o pensamento de Deus, e esse fluido estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente. Estamos nele, em Deus, como ele está em nós. Gênesis, item 24. É impressionante isso. É uma coisa que a gente tem que aprofundar para procurar entender a grandiosidade desse fluido universal. Quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, a gente compreende agora um pouco melhor. Como que o reino de Deus está dentro de mim? Porque o fluido cósmico universal me perpassa, tanto no corpo físico quanto no espiritual. E é um fluido inteligente, e Deus está nele, e eu estou em Deus. Então, conhecendo um pouco mais sobre o fluido, olha, em 2 minutos a gente já conheceu o fluido. Podemos agora seguir adiante em nossos estudos, indo em busca da origem do espírito. Olha só. Nós vemos, na obra de Kardec, os 3 elementos do universo, que são Deus, o Criador, o Espírito, a matéria, e o fluido cósmico ali no meio, né? Que é a origem de toda a matéria, mas é também o responsável pela união entre espírito e matéria. Quando a gente lê isso, estuda, vê, a gente acredita infantilmente que Deus quis. Pegou uma varinha mágica, crio aqui a matéria, e aqui eu crio o espírito, como coisas distintas, mas não são. E não foi assim que ocorreu. Toda matéria, em qualquer de seus estados, é apenas matéria, isto é, energia condensada, formada de moléculas que se constituem de átomos. E energia é a capacidade que possui um corpo ou um sistema de produzir trabalho. Então, todos nós aqui sabemos, né, hoje em dia, está difícil de sustentar o materialismo, né, porque já se sabe que matéria praticamente não existe. Tudo é energia. Mas aqui, então, foi falado que a energia tem a capacidade, mas que capacidade seria essa, né? Não será essa capacidade o hálito mental do Criador, a matéria-prima substancial, o éter divino, que dá essa capacidade da energia produzir trabalho, né? Não há nenhuma linha nítida de demarcação entre matéria e energia. Elas, na verdade, se associam. Podemos dizer que, na essência, são uma só coisa, mas uma coisa que evolui, que se apura. Então, matéria e energia são uma só coisa, mas não são estanques. Matéria evolui e energia evolui, como tudo na natureza. A matéria é pura energia. Na sua íntima estrutura atômica, é um edifício de forças. É a velocidade do movimento que forma a massa, a coesão da matéria. Assim, na substância que chamamos matéria, o que há é movimento. Eu estou complicando aqui um pouquinho, mas já vocês vão entender por quê. Porque aonde eu quero chegar, eu preciso que isso aqui
fique mais ou menos claro. Então, a diferença entre matéria e energia consiste apenas na diversidade da direção do movimento. Na matéria, o movimento é rotatório, é fechado em si mesmo. Mas na energia é ondulatório, de ciclo aberto e lançado no espaço. Então, essa é a diferença entre um e outro. É o movimento. No princípio, era um movimento. O movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasce a energia. E da energia emergirá o princípio inteligente. Vamos ver. Nesse livro de Jorge Andréa, que é um médico cientista brasileiro, espírita, a gente encontra de forma criteriosa esse estudo aprofundado, e a gente extraiu só a parte mais importante e mais fácil. E quero também aqui deixar claro, como esse tema é um pouco polêmico, que não é só nesse livro que fala sobre isso. Outros livros espíritas, editados pela FEB, também falam. Existe um campo cósmico universal, que é o fluido cósmico. Desse manancial, tudo será elaborado por transformações, as mais diversas, e por determinação da grande lei. As formações cósmicas perceptíveis aos nossos sentidos se vão dando por concentração de forças, que, por sua vez, determinam o aparecimento dos gases e, por sucessivas condensações, as substâncias materiais conhecidas, como consequência da transformação da matéria por irradiações, surge a energia. Então, nós estamos falando aqui, em rápidas palavras, como tudo surgiu no universo, como os planetas, os orbes foram formados, como a energia, como a matéria evoluiu para a energia. E o primeiro elemento que desponta é o hidrogênio, que tem só um elétron e um próton em seu núcleo. E o último elemento da escala química foi resultado de um processo maturativo dentro do mecanismo evolutivo. Na escola, a gente estuda essa tabela. Mas agora, no espiritismo, a gente vai além. A gente sabe que cada elemento químico evolui, acrescentando mais elétrons, mais prótons. E hoje, pelo que eu consegui saber, o último conhecido é o oganessônio, que tem 118 elétrons. Mas, para chegar nele, houve uma evolução de milhares e milhares de anos dos elementos químicos. Então, diz Jorge Andréa, assim, a essência da substância cósmica crescerá em experiências pelos diversos campos dimensionais. Imenso percurso na aquisição de experiências atômico-moleculares. A substância cósmica, ao passar dos campos da matéria para os da energia, na fase inicial, com mais alta vibração, dará nascimento à energia gravítica. Após as maturações, as evoluções, pouco a pouco apresentará modificações vibratórias, procurando um novo campo de expressão. Diminuindo as vibrações, alcançará os raios-x ou radioatividade. Então, a gente vê que o início da energia ela tem modificações vibratórias. As ondas são maiores. Conforme elas vão diminuindo, ela vai evoluindo. Tudo isso aqui está em Jorge Andréa.
Na continuação do processo, o campo de radioatividade passa por novas maturações, alcançando um novo patamar, onde as vibrações serão ainda menores, e surgem, então, os raios ultravioletas. Isso aqui, rapidamente, só para a gente perceber como que a matéria evoluiu, como que a energia evolui, diminuindo as suas ondas, e assim por diante. A substância cósmica passa pelos campos da luz até os raios infravermelhos, alcançando o campo da eletricidade e, finalmente, o do som. É impressionante, né? Quando a gente estuda a respeito de Deus, a respeito do fluido cósmico universal, a gente não tem ideia da grandiosidade, do trabalho imenso que foi desenvolvido para que chegássemos nesse ponto. Mas não para aí, né? O Espírito Emmanuel, considerando o processo radioativo, identifica a evolução da matéria. Aí ele diz: é nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individualizações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Então, Emmanuel aqui também está corroborando o que disse Jorge Andréia, que tudo está evoluindo, e quando chega depois na energia, eletricidade, luz, continua ascendendo para novas modalidades evolutivas. Jorge Andréia aqui. Quando a substância cósmica concentrou-se na dimensão material e elaborou-se nas diversas personalidades químicas, ficou credenciada pelo íntimo processamento a penetrar dimensão superior no campo dinâmico das energias. Estando bem elaborada, sua maturação se fará na dimensão consciência. Gente, está dando para entender ou está muito complicado? Está complicado, né? Mas deu para entender que matéria evolui para energia e que a energia está evoluindo para uma dimensão consciência que será o princípio inteligente? Pelo menos isso deu para entender. Mas eu não podia falar isso assim de cara, sem demonstrar como que esse processo se desenvolve. Nasce, então, o princípio inteligente. Então, é o que eu disse atrás. Não é que Deus criou a matéria e Deus criou o espírito. Não. Tudo evoluiu a partir do fluido cósmico universal. E foi feita uma maturação até que chegássemos no princípio inteligente. Ele vai habitar, então, os 3 reinos, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos. Ele vai passar pelo reino mineral, que ainda é uma vida inorgânica, mas já tem a atração e repulsão, né, de átomos e moléculas. Depois ele vai para o reino vegetal, onde já vai ter um pouco de movimento e sensibilidade. No reino animal, aí sim ele vai ter um movimento mais amplo, né? E um iniciozinho de inteligência, porque os animais têm, né? Uma inteligênciazinha razoável. Aí chega aí no hominal. E como a gente viu também no estudo passado, né? Leon Denis descreve isso muito bem, dizendo que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Nós estamos agora despertando, depois de bilhões de anos de maturações de matéria, de energia, de princípio inteligente, e agora espírito, finalmente. Ao sair da animalidade e penetrar o reino humano,
deixará de ser princípio inteligente e se torna espírito. Então, o fluido cósmico deu origem à matéria, a matéria transforma-se em energia, a energia em princípio inteligente, o princípio inteligente em espírito, e depois... Os espíritos respondem a Kardec na questão 540 do Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Agora a gente entende melhor essa frase. A gente achava que entendia, mas agora fica mais claro. Então, eu acredito que depois do espírito ali, a gente possa chegar nesse arcanjo, né, que seriam os espíritos puros, e dali para frente, só Deus sabe. Então, o átomo é a menor unidade da matéria e o arcanjo é o espírito puro. E, então, aqui no Livro dos Espíritos, diz que tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. Então, fica dito e comprovado essa tese que nós estamos colocando. E na 609, há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Isso é maravilhoso. Então, não é que a matéria evolui assim em linha reta, a energia evolui assim em linha reta e o espírito... Não. Estão sempre em espiral, em conjunto, ligadas, como diz aqui, cada extremidade por anéis. É um processo evolutivo magnífico, né? E no livro Emmanuel, ele diz: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo e o espírito como o estado positivo dessa substância. Está ficando um pouco mais claro? É bom a gente esquentar a cabeça um pouco, né? Eu me lembro que o Divaldo sempre falava que ele recebia muitas reclamações sobre os livros de Joana de Ângeles, que eram muito difíceis, ninguém entendia nada. E ele respondeu que ela fazia isso de propósito, que é para as pessoas aprofundarem, estudarem, buscarem o dicionário, irem atrás. Era proposital. Então, hoje, eu estou dando uma de Joana de Ângeles, que vocês desculpem. Nesse imenso universo, inúmeros seres espirituais farão o seu trajeto rumo à evolução, à perfeição. Alguns espíritos que já fizeram esse caminho e atingiram a perfeição em outros orbes, ou mesmo em outros universos, agora vêm em auxílio do Criador para serem os co-criadores de planetas, mundos, orbes, galáxias, onde nós, os que estamos em plano menor, possamos prosseguir nessa jornada infinita. É impressionante, né? Eu arrepio. Então, a Terra, formada pelo Cristo, seu governador espiritual, vai dar abrigo a uma parcela da humanidade, a fim de se desenvolver espiritualmente. Somos nós. Após milênios e milênios de evolução, surge, enfim, o Australopithecus, até o Homo sapiens. Mas agora é necessário auxiliá-los em seu desenvolvimento intelectual e moral, já que eram recém-saídos da animalidade. Vocês estão percebendo aqui o trabalho imenso da espiritualidade? A gente nasce
vai vivendo normalmente, vê o mundo de uma forma, a gente não tem ideia do que ocorreu antes. Quantos bilhões de anos que os espíritos estão trabalhando para que a gente consiga a nossa evolução. Mas agora o problema era esse: desenvolver o intelectual e moral. O resto já estava feito. E como a lei divina é de amor, os mundos são solidários, já que todos somos irmãos, né, filhos do Criador. Então, a gente sabe que de Capela, que era um orbe que passava pela transição que a gente está passando hoje, para planeta regenerado, vieram para cá, então, exilados alguns milhões. Eles renasceram aqui como filhos dos homens primitivos. E, apesar de se sentirem quase animais, trouxeram grandes conquistas, como o fogo e a roda. Aqui a gente tem que dar uma paradinha, porque, como eu disse, nós estamos passando pelo mesmo processo hoje. Estamos na transição de provas e expiações para regeneração, e milhões de espíritos já foram e ainda estão sendo exilados para mundos primitivos. Quando eles chegarem lá, eles também serão filhos dos primitivos de lá. E falou tudo. Exatamente. Mas a maior contribuição dos capelinos foi a transição das formas, pois atuaram como modeladores do organismo do terrícola. Mergulhando na densa massa física, fixaram os caracteres que hoje nos definem o vaso orgânico. Então, esses corpinhos bonitinhos que a gente tem hoje, a gente deve aos capelinos, porque, senão, a gente estava meio orangotango ainda até hoje, né? E hoje está acontecendo a mesma coisa. É bom a gente ir e vir, né, para fazer os contrastes. A gente sabe também pelas obras espíritas, principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, que já reencarnaram, já estão reencarnando desde 1970 e continuam reencarnando aos milhares, espíritos evoluídos vindos de Alcione, que estão fazendo exatamente isso agora. Eles estão nos auxiliando nessa modelação das formas, para que, no mundo de regeneração e após, os nossos corpos sejam diferentes. E eles estão trazendo essa transformação. Não sei se vocês perceberam que as crianças de hoje em dia, os jovens, se a gente parar para prestar atenção, meu amor, você veio, agora que eu te vi. Eles são diferentes. A altura, muita coisa está mudando, né? Mas todo esse percurso que a gente acabou de falar, de bilhões de anos até chegar no período nominal, para quê? E agora, né? Quais os próximos percursos? O que nos cabe realizar? Até aqui, a evolução se deu por força das leis. Não foi? Não está tudo no controle de Deus e dos espíritos? E agora? Agora estraga tudo, né? Porque chega o livre-arbítrio. Ah, livre-arbítrio. Desanda. A gente sabe o que é certo. Diz lá, os espíritos em Kardec, que está tudo na nossa consciência, mas não sei onde, porque acho que a gente engavetou, trancou a chave e a gente não acessa. Que a gente faz o que a gente quer, o que é melhor para nós, não o que Deus espera que a gente faça. O que vai acontecer, então, agora que saiu da mão, né, da força da lei?
Então, a gente lê também no Gênesis lá o paraíso perdido, que é exatamente essa história, né, que a gente está falando. O que aconteceu? Nós viemos de outro planeta, reencarnamos aqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas todos vocês são extraterrestres. Nós todos somos. E, chegando aqui, a gente sabia que tinha leis, porque, como diz lá na historinha do Adão e Eva, Deus disse, pode fazer tudo, pode comer tudo, tudo isso daqui é permitido. Isto não. Isso é proibido. O que a gente fez? Tudo que era permitido não estava interessando mais. A gente só queria o que era proibido. E assim foi, até hoje. E aí, então... Surge o mal na terra, pois tiraram Deus de suas vidas e colocaram o homem no centro. O que aconteceu depois disso é só a gente abrir o jornal hoje e ver. Qual foi a consequência do nosso livre-arbítrio? Foi isso, né? Guerras, matanças. E nós lá no meio. A Bíblia, então, narra essa trajetória dos exilados que, vivendo num mundo melhor, são enviados a um mundo inferior para a sua reeducação. Mas por que vieram? Porque faliram moralmente lá. Por causa do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da agressividade e da violência. Quanto tempo faz isso, gente? Que eles vieram, que nós viemos? E a gente melhorou? Está tudo igual. Até que Jesus nasce na descendência de Abraão, que já buscava a conexão com Deus, que havia sido desfeita no passado. Então, a gente vê que a história de Adão e Eva foi a desconexão com Deus. Mas aí depois vem Abraão, que começa essa reconexão com Deus, porque ele ouve a voz de Deus, o pedido de Deus, dizendo o que ele tinha que fazer, e ele aceita, ele concorda e faz. E Jesus nasce, então, nessa descendência, né? E ele vem nos mostrar como deve ser o homem conectado com Deus. Paulo o considerou o segundo Adão, ou seja, o primeiro foi causador da desconexão, da desobediência à lei divina. Agora, Jesus vem mostrar a obediência e o amor a Deus. Vamos lembrar um pouquinho, então, tudo que nós falamos. A gente falou sobre a criação do universo, a criação da Terra, a evolução nos 3 reinos, a vinda dos capelinos, a sua trajetória na Terra, trazendo com eles a desobediência ao Criador. E, finalmente, a vinda do governador, para que o homem pudesse seguir o caminho do amor. Vocês já viram uma história do planeta narrada tão rapidamente? Quanto tempo foi, que eu não enxergo daqui? Quanto a gente viajou nessa meia hora? Mas o homem prosseguiu acreditando mais em si mesmo que em Deus, como Adão. Daí a necessidade de uma nova transição planetária, para que sejam removidos agora do nosso planeta aqueles que insistem em não acompanhar a evolução moral que Jesus nos ensinou. E são muitos? Infelizmente, né? Voltando a esses questionamentos, a gente já sabe mais ou menos quem sou eu. A gente já sabe de onde veio, como foi a nossa trajetória. A gente sabe de onde veio. Para onde eu vou ainda está meio nebuloso. Mas qual o caminho a seguir? Porque isso aqui é a base da nossa vida. Se nós não tivermos consciência e respostas para esses questionamentos,
a gente não evolui. Como alcançar esse nível de entendimento que nos possa levar a vencer a nós mesmos e ir em busca de Deus, finalmente, né? Depois de tantos milênios. Aí é que entra a filosofia transcendental. E a doutrina espírita é como um enorme quebra-cabeça. E cabe a nós irmos procurando as peças que se encaixam. É isso que a gente vai procurar fazer hoje. Quando a gente fala filosofia transcendental, parece uma coisa mística, de outro mundo. Não, é doutrina espírita. Não deixa de ser de outro mundo, né? Muito obrigado. Isso. Juntamente com os exilados, vieram também de vários orbes, não só de Capela, espíritos elevados com a missão de instruir a ambos, os terrícolas e os que vieram de Capela. No mundo inteiro, em toda parte, Jesus enviou missionários que vieram auxiliar para que o homem se moralizasse e voltasse a entender a lei divina. E Emmanuel diz que o Antigo Testamento é um monumento da ciência secreta do povo hebreu. Vocês já leram isso lá? Está no Caminho da Luz? Então, eu já ouvi muito, não sei vocês, que o Antigo Testamento, muito espírita fala isso, né? Que nós não precisamos estudar o Antigo Testamento, isso é bobagem. A gente tem que estudar o Evangelho de Jesus. Mas se um é continuação do outro, um tem tudo a ver com o outro, como é que não? E se Emmanuel está dizendo que ele é uma ciência secreta, a gente tem que saber de que se trata para poder compreender o Novo Testamento. A partir dessa informação, então, a gente vai tentar saber um pouco mais sobre o que é isso, né? Ciência secreta. Imaginemos os homens que hoje estão deixando a Terra e sendo exilados em planeta primitivo. Não são ignorantes. Entre eles, a gente vai encontrar cientistas, filósofos, religiosos, grandes inteligências que decidiram, pelo seu livre-arbítrio, dedicarem-se ao mal, ao seu próprio e ao de seus semelhantes. Como dissemos, preferiram seguir suas próprias leis em detrimento da lei universal. Quando a gente fala em exilado da Terra, a gente sempre acha que são espíritos assim, esses criminosos que a gente vê. Não, não são só. Grandes inteligências. Quantos cientistas usam a inteligência para o mal? Quantos filósofos estão induzindo a humanidade ao mal? Todos eles vão embora. Mas, em sua infinita bondade e misericórdia, Deus já envia até eles grandes missionários, para que, encarnados também ao seu lado, possam fazer com que relembrem as lições divinas. Levam de forma velada, ainda, as grandes verdades universais, a filosofia transcendental. Eu não sei para qual é o planeta que esses espíritos estão sendo exilados. Seja onde for, junto com eles, que estão reencarnando como filhos dos primitivos de lá, estão reencarnando também em missão espíritos elevados, como foi antigamente aqui, para auxiliá-los. Gente, Deus é maravilhoso. Como é que ele ia tirar um monte de gente daqui que está presa no mal, no orgulho, no egoísmo, de jogar para lá, no mundo animalizado, e largar lá? Jamais Deus faria isso. Então, junto vão espíritos muito elevados para começar a reeducá-los.
Em nosso caso, no passado, os terrícolas, ainda mal saídos da animalidade, não teriam condições de compreender esse ensino. Assim, foram criadas as doutrinas secretas para os iniciados. E quem eram? Os mais inteligentes, claro, os exilados de Capela. A gente ouve muito falar, eu sempre fui fascinada com esse negócio de iniciação egípcia na Índia. Sempre fiquei muito curiosa para saber do que se tratava. E, na realidade, os iniciados eram os exilados, porque eram os únicos que iam entender essa filosofia transcendental. Os terrícolas, né, eram o povão, eram os escravos que estavam ali construindo pirâmide, que estavam ali trabalhando em evolução. Esse grande auxílio que receberam do Criador fez com que pudessem, em um tempo mais curto, porém seculares, retornar à pátria de onde foram afastados, Capela, até que adquirissem a moralidade, a humildade e outras virtudes. Então, se não fossem essas doutrinas secretas, esses iniciados, como a gente vai falar um pouco hoje, eles não teriam retornado com poucos séculos. Estariam, talvez, aqui até hoje, a maioria deles. Dessa forma, em todos os povos do passado em que se assentaram os capelinos, veremos grandes missionários trazendo, de forma ainda velada ao povo, né, entre aspas, não era o povo todo, era só alguns, a ciência universal. Eu só coloquei 2 aqui. Hermes Trismegisto, no Egito, Hermes 3 vezes grande. Ele foi um sacerdote egípcio e diz lá que ele viveu mais ou menos 2.700 anos de Cristo, mas há quem diga que foi muito antes. Alguns falam em 5.000 antes de Cristo. Na Índia também, Krishna, com o Bhagavad Gita, aquelas coisas maravilhosas que a gente vê, né, que foram escritas, também 3.200 antes de Cristo. Para a gente entender isso, precisaria de a gente ficar um fim de semana inteiro aqui para ver a profundidade do que eles nos trouxeram. Mas eu vou trazer só um para a gente ver, do Hermes. As famosas 7 leis de Hermes, que a gente fala que são herméticos, né? Tudo fechado é por causa dele. A primeira lei: tudo é mental. A realidade é uma projeção do pensamento. Gente, 3.000 antes de Cristo. Hoje, a humanidade sabe disso? Pouquíssimos conhecem isso. Ele já ensinava. Correspondência. Como é acima, é abaixo. A correspondência entre os planos físico, mental e espiritual. Meu Deus. Vibração. Tudo está em movimento. Tudo está em vibração. No universo, tudo está em constante mudança. Isso aqui parece que a gente está lendo Kardec. Não é? Polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos, tudo tem seus 2 lados, bem e mal, dia e noite, masculino e feminino. Ritmo, tudo flui, tudo tem altos e baixos. Há um movimento constante e cíclico no universo. Causa e efeito. Existe uma causa para cada efeito. Aí também já é demais, hein? O efeito sempre é resultado de uma causa. E, por último, o gênero, que é a energia polarizada, que existe tanto no nível físico quanto no espiritual. Atração e repulsão. Agora, imagine você numa escola de iniciados, aprendendo isso aqui em profundidade. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, eles estavam relembrando, porque eles já sabiam, né?
Leon Denis, em Depois da Morte, a ciência moderna tem se limitado a acumular o maior número de fatos e depois deduzir daí suas leis. Na antiguidade, tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Os sábios do Oriente e da Grécia não desdenhavam observar a natureza exterior, porém, era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas, que descobriam os princípios eternos. Que pena que isso mudou tanto, né? A ciência veio e ajudou muito a todos nós, mas prejudicou um pouquinho também. Porque, para eles fazerem as suas leis, eles têm que observar todos os fatos, e, senão, não acredita, se não for visível, tangível, não existe. Já no Oriente, antigamente, era a alma que era estudada. Pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmos, elevaram-se até a causa sem causa, até o princípio de que derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhes a harmonia e a ordem da natureza, assim como o estudo da alma lhes dava a chave dos problemas da vida. Bons tempos. Zonita está lá no fundo. A Zonita já deve estar falando. A Lúcia é triste, né? Todo estudo que eu faço, eu tenho que colocar o Memórias do Suicida. Não tem como escapar, gente. Por quê? Ah, demorou. Qualquer assunto que a gente fale, Memórias de um Suicida. É incrível, incrível. Hoje a gente vai dissecar um pouco ele, mas não no sentido do suicídio. Dissemos aqui que Deus envia sempre irmãos mais elevados para auxiliar aqueles que se atrasam na marcha evolutiva. Como sabemos, os suicidas são espíritos que faliram gravemente e, por isso mesmo, são os mais endividados. Após purgarem as energias negativas durante anos, são recolhidos pela legião dos servos de Maria, hospitalizados também por anos, até que estejam em condições de prosseguir no aprendizado sobre a ciência universal, quando, então, são matriculados na Universidade da Colônia. Deus vai me perdoar, mas eu queria muito ser matriculada nessa universidade, só que não como suicida. Fiquei com uma inveja, como vocês vão ver. Muita. É, então, assombroso, é a palavra certa, os temas que eles vão ter que estudar. Receberão um curso de reeducação moral, mental e espiritual. Quem tem horas aí para mim? Que eu não... Tá, então vamos mais um pouquinho. Ali em cima está o LSM, que é a Legião dos Servos de Maria, né? Lá onde eles estão. Vamos falar um pouquinho sobre esse curso de reeducação moral, mental e espiritual. Quando chegar perto de 10h30, você me avisa? São apresentados a eles os seus 3 mestres. Epaminondas de Vigo, ele foi mestre de iniciação na Índia e no Egito. Foi discípulo de Pedro, sofrendo martírio no circo romano. Na Espanha, reencarnou na época da Inquisição e foi sacrificado na fogueira. Ele dava aulas de ciência universal. Esse é o primeiro professor. Já deu vontade? Eu fiquei. Gente, espia só, ele era mestre de iniciação na Índia e no Egito. Depois eu falo. O segundo professor era Aníbal de Silas. Ele conheceu Jesus pessoalmente
era uma das crianças que ele acolheu em seu colo quando disse: deixai vir a mim as criancinhas. E Jesus um dia lhe disse: vai, Aníbal, e dá de teus labores à legião de minha mãe. Ele viveu no Oriente Médio, no Oriente Antigo, na Índia. Morreu queimado nos jardins de Nero. Viveu antes nos tempos de Elias e foi iniciado nas escolas egípcias. Terceiro, Souria Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo na Grécia logo após Sócrates, ensinou a doutrina secreta, reencarnou na Judéia, discípulo de Jesus, foi martirizado, preso em calabouço, cegado e espancado. Meus irmãos, como eu queria ter feito essa universidade. Imagina receber ensinamento desses grandes mestres. E o que eu ia dizer, e agora vou dizer, é o seguinte: quando a gente fala que Deus é amor, a gente não tem noção do que significa. Porque quando você fala de suicidas, e a gente aprende na doutrina que esse é o pior crime que a gente comete, que é o de tirar a nossa própria vida, então a gente imagina que sejam assim, os mais difíceis, né? Mas olha o carinho que eles merecem. É impressionante. Não é qualquer professor que Maria levou para os auxiliar e os fazerem sair dessa situação em que se encontravam. Ela levou os melhores, os mais aptos. E o pior, ensinando na colônia dos servos de Maria, se materializavam a ponto de serem percebidos. Lá não estavam por lhes escassearem luzes e merecimentos para alçar locais em harmonia com seus méritos, mas porque fiéis ao Cristo, devotam-se aos sofredores, inspirados em seu Mestre, que abandonou seu reino de glórias para dar-se em sacrifício ao bem de suas ovelhas na terra. Eram tão elevados, e aquela colônia era uma colônia onde estavam espíritos muito materializados ainda. Eles precisavam se materializar para serem percebidos. Zonita, o livro é bom ou não é? E essa é a minha conclusão também. Então, vamos ver algumas semelhanças aqui. Os mestres que vieram de Capela, de Sírios e de outros orbes, reencarnaram para nos ajudar, né, quando a gente estava lá no início. Depois, os grandes mestres e iniciados foram distribuídos pelo mundo inteiro para levar a mensagem divina aonde a gente estivesse. Jesus, o mestre maior, veio trazer a boa nova. Iniciados hindus e egípcios agora estão auxiliando os suicidas. Então, essa é a dinâmica de Deus, de Jesus. A doutrina secreta, em sua plenitude, só a conheciam o Senhor Jesus, que era uno com Deus Pai, e seus arcanjos, falange de auxiliares, como que ministros, que eram unos com ele. Esse ensino começava na terra, em parcela diminuta, para os homens imersos nas sombras do princípio, e ascendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. É maravilhoso, não é? Então, essa doutrina secreta, só Jesus a conhecia, porque é a doutrina de Deus. Mas os seus arcanjos, que são os espíritos que o auxiliam até hoje, né, como que seus ministros, que auxiliam na governança do nosso planeta.
Segundo Emmanuel, através do Chico, esses aqui são alguns desses grandes instrutores, ministros de Jesus. Sócrates, Hilel, Buda, Zoroastro e os Mahatmas. Hilel é o avô de Gamaliel, né? Vocês devem lembrar, que foi mestre de Saulo. Esses são alguns, mas a gente sabe que devem existir muitos e muitos outros. Na colônia dos Servos de Maria, que abrigava suicidas de Portugal, Espanha e Brasil, chegados após muitos anos de dores e sacrifícios à universidade, deveriam receber, em primeiro lugar, os ensinos morais expostos no Evangelho de Jesus, a fim de adquirir critério suficiente para só então atingir outros esclarecimentos que, se fossem ministrados sem a necessária educação moral, resultariam estéreis ou até mesmo nulos. Eu até coloquei aqui. Será que isso serve para nós? Será que a gente não tem que iniciar? A gente vai falar, mas eu já conheço, né? Eu já li o Evangelho, eu estudo o Evangelho. Será? Então, ele é o que a gente tem que receber em primeiro lugar. Para quê? Para que a gente tenha critério suficiente para entender o que tem depois. Então, a gente depreende que aos antigos iniciados, antes de Jesus, né, era também oferecido um ensino moral universal. O mesmo que Jesus traria mais tarde, não em teoria, mas na prática. Era o processo de reeducação moral oferecido aos exilados de Capela. Eu acho que eu vou parar aos 15 minutos, porque eu já vi que tem gente dormindo e eu não quero ninguém dormindo aqui hoje. 15 minutos.